Você já se sentiu perdido em meio ao caos da vida? Como uma ovelha sem direção, vagando por caminhos desconhecidos, cercado por ameaças que você nem consegue nomear? Há 3.000 anos, um jovem pastor que enfrentou gigantes, que fugiu de reis enlouquecidos, que conheceu tanto o palácio quanto as cavernas do deserto, escreveu 6 versículos que atravessariam milênios. Davi não escreveu uma teoria teológica, ele escreveu um testemunho. E esse testemunho se tornou o salmo mais amado, mais memorizado, mais recitado em momentos de desespero da história humana. E qual é o motivo? É porque o Salmo 23 não fala de uma religião distante. Ele fala de um relacionamento íntimo entre o pastor e a ovelha, entre o Criador e a criatura, entre aquele que tudo sabe e aquele que nada controla. Hoje nós vamos caminhar juntos por esse vale de revelação e descobrir que em cada palavra desse salmo existe uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enfrenta os seus dias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E é uma alegria muito grande receber você aqui. Eu quero te convidar para um tempo de reflexão na palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Olha só, repara que Davi não diz assim, um pastor ou o pastor de Israel. Ele diz, meu pastor. Aqui tem uma apropriação pessoal que nós não podemos ignorar. A palavra hebraica usada para pastor é roê, que vai além de simplesmente alimentar. Ela inclui guiar, proteger, conhecer intimamente cada ovelha pelo nome. Quando Davi diz, meu pastor, ele está fazendo uma declaração revolucionária. O Deus Todo-Poderoso escolhe exercer cuidado individual. Ele não é um Deus distante, observando as multidões. É um pastor que conhece as feridas específicas de cada ovelha, os medos particulares de cada um, o ritmo do seu caminhar. Mas aqui tem um ponto muito importante que eu quero ressaltar. Uma ovelha só pode ter um pastor por vez. Você não pode ter vários senhores. Jesus mesmo vai ratificar essa ideia muitos séculos depois, em Mateus capítulo 6, verso 24, quando ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Quando nós declaramos, o Senhor é o meu pastor, nós estamos simultaneamente dizendo, minha carreira profissional não é o meu pastor, minha conta bancária não é o meu pastor, a opinião das pessoas não é o meu pastor. Deus está acima de todas essas coisas. Outra frase que merece destaque nessa análise é nada me faltará. Significa que nós vamos ter provisão suficiente. Não é uma promessa de abundância desenfreada, mas de suficiência perfeita. Pense na sabedoria pastoral aqui. Um bom pastor não deixa suas ovelhas comerem até que elas fiquem doentes. Ele conhece exatamente o que cada uma precisa, na medida certa. A teologia reformada nos ensina que a providência divina não é dar para a gente tudo o que nós queremos, mas suprir com sabedoria e amor aquilo que realmente precisamos. Quantos de nós confundimos o nada me faltará com eu terei tudo o que eu quero? A diferença é enorme. Deus promete que não faltará o necessário para você cumprir o propósito para o qual foi criado. E isso é infinitamente maior do que qualquer lista de desejos temporais. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Fala de descanso intencional.
Aqui está uma verdade que as ovelhas conhecem, mas que os humanos esquecem. Ovelhas não deitam em qualquer lugar. Elas só se deitam quando 3 condições são atendidas. Quando elas estão livres do medo, ou seja, não há predadores à vista. Quando elas estão livres de conflito, não há tensão com outras ovelhas. E quando estão livres de parasitas, não há nenhuma irritação física. O fato de Davi usar o verbo faz deitar é revelador, irmãos. Muitas vezes nós precisamos ser levados ao descanso, porque não sabemos descansar por nós mesmos. Nós vivemos em uma cultura de exaustão santificada, onde estar ocupado é como se fosse uma medalha de honra. Mas o pastor diz: pare, deita um pouco, eu vou cuidar de você enquanto você descansa. O descanso não é preguiça, é obediência. É confiar que o mundo não vai desabar se você der uma pausa. Guia-me pelas veredas da justiça. Significa ser conduzido a um caminho de caráter. Essas veredas são trilhas circulares que o pastor percorre repetidamente com seu rebanho. São caminhos conhecidos, testados, caminhos seguros. E perceba uma coisa aqui. Davi fala de veredas da justiça, não veredas do prazer máximo, da fama, do sucesso rápido. Veredas da justiça, daquilo que é certo, daquilo que honra o nome do pastor. Em seguida ele diz: por amor do seu nome. Deus nos guia tão bem, porque além de nos amar, o próprio nome dele está em jogo. Eu me lembrei da conversa que Josué teve com Deus quando eles perderam a batalha contra a cidade de Ai. Ele disse assim, em Josué capítulo 7, versículos 8 e 9. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Continuando aqui no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Observe o verbo que foi usado, andasse. Não ficasse preso ou morasse, mas andasse. Sabe o que a gente pode aprender aqui? Os vales são lugares de passagem, não de permanência. A Bíblia nos ensina que os vales são pedagógicos. Deus nos ensina nos vales aquilo que nós nunca aprenderíamos nos montes. E qual é a diferença no vale? Tu estás comigo. Até aqui, Davi falava sobre Deus na terceira pessoa. Ele me faz, ele me guia. Agora ele fala com Deus, tu estás. A intimidade se aprofunda quando passamos pela adversidade. Quando Davi diz assim, não temerei mal algum, não é porque o mal não existe, mas porque tu estás comigo. A presença de Deus não elimina o perigo, mas elimina o medo. Tem uma grande diferença. A tua vara e o teu cajado me consolam. Significa que Deus tem os instrumentos para cuidar da gente. A vara para defender e o cajado para nos guiar e nos resgatar. São instrumentos de intervenção. Às vezes, o pastor nos defende de ameaças que nós nem vemos. Outras vezes, ele usa o cajado para nos puxar de volta quando nos desviamos. E aqui está a contradição. Essas mesmas ferramentas de correção também nos consolam, porque nós sabemos que estamos sendo vigiados, cuidados e corrigidos quando necessário. Nós não fomos abandonados à própria sorte. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Fala da provisão na adversidade. Esta é uma das imagens mais poderosas desse salmo. Deus não apenas nos livra dos inimigos, Ele prepara uma refeição diante deles. É uma demonstração pública de favor, proteção e suficiência. Seus inimigos, sejam pessoas, circunstâncias
ou forças espirituais não têm permissão de tocar você enquanto você está à mesa do Senhor. Eles podem observar, mas não podem interferir. Unges a minha cabeça com óleo, a consagração e a cura. O óleo tinha duas funções principais: medicinal, curar feridas, e cerimonial, consagrar para o serviço. Deus faz as duas coisas. Ele cura as nossas feridas e nos consagra para propósitos eternos. Você não é apenas uma ovelha sobrevivente. Você é uma ovelha ungida. O meu cálice transborda. Depois de tudo, os pastos, as águas, os vales, a mesa, vem a abundância. Não no início da jornada, mas depois de caminhar com o pastor. A bênção que transborda é aquela que foi testada, purificada, amadurecida. Bondade e misericórdia me seguirão. A expressão usada no hebraico para seguirão é geralmente usada para perseguição hostil. Mas aqui, o salmista Davi está falando da bondade e da misericórdia, o amor fiel da aliança que nos perseguem. Você pode fugir de Deus, mas não pode fugir do amor dele. Ele vai te perseguir com misericórdia por todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O nosso destino final se refere não apenas a visitas ocasionais, mas a uma habitação eterna. A jornada com o pastor não termina. Ela se intensifica, se aprofunda e se completa na presença eterna. Então eu quero te perguntar, onde você está hoje nesse salmo? Talvez você esteja nos pastos verdejantes, experimentando a paz que vem de confiar plenamente. Seja grato, mas não se acomode, outros vales virão. Talvez você esteja no vale da sombra da morte. Suas circunstâncias são escuras, o caminho não está claro e você está se perguntando, onde está o pastor? Ouça isso, ele está aqui, agora, no vale com você. A sombra da morte não é a morte, é apenas a sombra. E sombras não podem te ferir quando o pastor está ao seu lado. Talvez você esteja à mesa na presença dos inimigos. Seus críticos estão assistindo. Suas circunstâncias não mudaram completamente, mas há uma provisão inexplicável. Continue se saciando em Deus. Continue confiando. A mesa foi preparada para você. Ou talvez você esteja lutando com a própria premissa do Salmo, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Isso soa muito bonito, mas você não tem certeza se acredita nisso. Então, eu quero te desafiar. Faça um teste com o pastor. Não com desrespeito, mas com honestidade. Diga para ele assim, Deus, se você realmente é o meu pastor, eu preciso que você me mostre isso. Eu preciso experimentar o seu cuidado, a sua provisão, a sua presença. E então, observe, porque um bom pastor sempre responde quando suas ovelhas o chamam. E aqui está a verdade final. Você pode memorizar esse salmo, recitar todas as vezes que estiver com dificuldade, colocá-lo em um quadro, igual muita gente faz, deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23, mas essa palavra só se torna real quando você para de ler essa passagem apenas como espectador e começa a vivê-la como ovelha que reconhece a sua fragilidade, que escolhe confiar, que segue mesmo sem entender o caminho completo, como ovelha que descansa porque sabe que está segura. O pastor está te chamando hoje. A pergunta não é se ele é confiável. A história de Israel, o testemunho de Davi, a cruz de Cristo já responderam isso. A pergunta é, você vai entregar a sua vida para ele? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxer à sua memória o nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Escreva o nome dela aqui
e declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. Amém? Escreva isso com convicção. O Senhor é o meu pastor. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado pela tua palavra. Reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma. Nós nos prostramos diante de ti, reconhecendo que somos ovelhas, frágeis, vulneráveis, propensas a nos desviar. E mesmo assim, o Senhor nos chama de tuas ovelhas. Não por causa de mérito algum, mas por causa da tua graça imensurável. Ó Deus, nesse momento, algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra estão cansadas. Elas se esqueceram como é deitar-se em verdes pastos. As nossas almas estão inquietas. Nossa mente não descansa. Nosso corpo está exausto. Pai, faça-nos deitar em pastos verdejantes. Restaura a nossa alma. Ensina-nos novamente sobre a força que recebemos quando descansamos em Ti. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão passando pelo vale. O vale da perda, do luto, o vale da enfermidade, da solidão, da incerteza. As sombras são longas e o medo é real. Mas o Senhor nos prometeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Pai, que cada um sinta a Tua presença agora, não apenas com a mente, mas que experimentem essa segurança em suas almas, porque cremos que Tu estás conosco, nesse vale de lágrimas, de dor e de sofrimento. Manifesta o Teu amor na vida de cada um. Preparas uma mesa, mesmo que estejamos cercados pelos inimigos, pelas circunstâncias que não mudaram, por pessoas que não nos compreendem, pelas batalhas que ainda não acabaram. Obrigado por preparar essa mesa. Obrigado porque a Tua provisão não espera que tudo esteja perfeito. Obrigado porque o Senhor alimenta as Tuas ovelhas, mesmo quando os lobos ainda estão por perto. Nos dê coragem para saciarmos a nossa fome espiritual com o banquete que o Senhor nos deu, porque cremos que essa mesa foi preparada especificamente para nós. Senhor, nós confessamos que em alguns momentos da vida nós nos afastamos de Ti. Houve momentos em que tentamos ser os nossos próprios pastores, tentamos encontrar nossas próprias pastagens, escolhemos nossos próprios caminhos e acabamos nos perdendo. Obrigado porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos perseguem. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor não desiste de nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que duvidamos do Teu cuidado, por todas as vezes em que quisemos fazer tudo com nossos próprios recursos, pelas vezes em que nós reclamamos da Tua provisão, porque estávamos buscando os nossos próprios desejos. E agora, Pai, derrama o Teu óleo sobre as nossas cabeças. Onde há feridas, que o Senhor traga cura. Onde há cansaço, que o Senhor renove as forças. Onde hoje se encontra um vazio, que possa ser cheio da Tua presença transbordante. Que o Salmo 23 não seja apenas um texto bonito que nós ouvimos hoje, mas que seja uma realidade viva em nossas jornadas. Que possamos caminhar com confiança inabalável, não como visitantes, mas como filhos que chegaram em casa, como ovelhas que finalmente descansam para sempre nos Teus braços. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim como essa chuva começou a cair aqui, que as bênçãos de Deus sejam derramadas aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você possa dizer com convicção: o Senhor é o meu pastor. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa palavra abençoou sua vida,
Compartilhe ela com seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.